Graças a Deus. Nesse momento, então, como nós havíamos combinado e anunciado à igreja, nós vamos começar a orar. E antes de eu chamar aqui os homens e mulheres que vão orar, outros vão apenas confessar e vão ligar aqui na terra, enfim, nós queremos fazer uma primeira oração. Como a Bíblia nos ensina, como o Senhor Jesus nos ensinou. Você sabe que a oração do Pai Nosso, que virou uma reza, na verdade ela é um modelo, né, de oração. Os crentes sabem que não devem ficar orando o Pai Nosso. Oração é algo espontâneo. O que nós podemos é confessar promessas, confessar aquilo que a Bíblia diz. Mas o Pai Nosso é um modelo de oração. E ele começa como? Pai Nosso que estás no céu. Então, mostrando com quem nós falamos, quem é o nosso Deus, onde Ele está, quem Ele é, né? E depois diz assim, venha o teu reino. Amém? Não. Como é que é o Pai Nosso? Santificado seja o teu nome. Então, é a glória. Então, nós devemos falar com Deus, chamá-lo pelo nome, e depois nós devemos glorificá-lo, né? Glorificado seja o teu nome. E agora o que é que vem? Venha a nós o teu reino. Por que nós não oramos o Pai Nosso? Porque o reino já veio. Jesus é o reino, Ele está dentro de nós. Então eu não posso pedir para vir aquilo que já veio, não é? Mas aí vinham os pedidos, esse era o modelo, né, de oração. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Nós estamos colocando os pedidos de acordo com a vontade do Senhor. Isso é um modelo, tá? E depois, o que é que vem? Assim na terra como no céu. Quer dizer, como tudo é bom no céu, que seja aqui na terra. É quando nós ligamos, nós concordamos com a vontade de Deus, aquilo que já está preparado. O que mais? Assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então, esse pão nosso são aquelas necessidades materiais, são aquelas coisas que nós precisamos aqui na terra, né? Então, o pão nosso. E depois, nos dá hoje. E aí? Perdoa. Aí vem, isso é o corpo da oração, pedido de perdão, não é? Se a gente tem alguma coisa para acertar, a gente, diante de Deus, a gente se reconciliar, né? Entender que o sangue de Jesus já nos cobriu, já fomos perdoados. Então é um acerto, porque isso foi antes da cruz. Então perdoa-nos, o Senhor na cruz já nos perdoou. E depois o que fala? Não entendi. Não nos deixe cair em tentação. Esse não nos deixe. Então nós estamos pedindo o quê? Livramento para o Senhor, né? E estamos colocando também as intenções da nossa carne, que agora nós sabemos que não há tentação que não seja humana. Então veja o entendimento, quantas coisas nós podemos colocar em oração. E agora? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oração por livramento, não é? Nós vamos fazer tudo isso hoje. Tá? Eu estou só abrindo a mente de vocês para a gente entender quantas coisas nós podemos pedir no corpo da oração. E depois? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí a gente encerra dizendo, Senhor, tudo está nas tuas mãos, tudo pertence a ti, e nós nos submetemos ao que vem de acordo com a tua vontade. Em muitas partes da Bíblia, a palavra de Deus nos ensina também a ter, junto com a oração, ações de graça. Então eu não poderia começar a pedir, porque nós vamos pedir muitas coisas agora. Nós vamos levantar um clamor aqui. Eu creio que cobrimos as principais áreas da vida com as orações que serão feitas nesta noite. Mas eu não poderia entrar nos pedidos, nas petições, no clamor, sem antes orar agradecendo. Sem nós termos um momento de gratidão a Deus, porque nesses 16 anos, amados, muitas orações foram feitas nesta igreja, muitas. As públicas, as ocultas, as secretas, as em pequenos grupos, em grandes grupos, com a igreja nos cultos, nas noites de louvor, nas noites de teatro, todas as vezes que nos reunimos nós oramos.
e muitos clamores foram levantados aqui. Muitas intercessões foram feitas nesta igreja. E eu posso asseverar a todos que o Senhor tem sido fiel nas suas respostas. Muitas pessoas foram libertas neste lugar. Muitas pessoas, através da oração, através desta palavra, foram transformadas. Muitos foram curados, muitos foram prosperados, muitos encontraram o amor da sua vida neste lugar. Muitos se casaram, formaram família, muitos tiveram filhos, muitos viram a bênção de Deus na sua vida profissional, muitos realizaram sonhos aqui, muitos se mudaram para onde queriam, muitos compraram a sua casa própria, muitos adquiriram bens materiais, muitos viajaram, muitos realizaram sonhos, muitos voltaram a estudar, muitos se formaram, muitos entraram na faculdade, muitos fizeram grandes coisas, muitos foram livrados do inferno, livrados do mal, muitos foram salvos de ciladas, muitos tiveram os seus pés tirados de laços, muitos viram a justiça de Deus em sua vida, muitos viram o perdão de Deus, o amor de Deus demonstrado em situações específicas, especiais. Muitos criaram grandes e novos amigos, muitos fizeram laços que vão para a eternidade, muitos tiveram seus olhos iluminados, muitos têm conhecimento por causa desta igreja, da palavra predestinada de sabedoria, muitos têm hoje firmeza, convicção, muitos amadureceram, muitos saíram do leite para a comida sólida, muitos tiveram as suas faculdades espirituais exercitadas para discernir não somente o bem como o mal, muitos aprenderam a viver por fé. E eu ficaria aqui falando de tantos benefícios. Então, eu escolhi um versículo, eu vou pedir, por favor, que coloquem em Deuteronômio 26, 11, que diz assim: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa. Tu e o levita, quer dizer, você que é ovelha, aquele que hoje não é levita, mas aquele que ministra na casa de Deus, quer dizer, os oficiais, os trabalhadores, os que estão envolvidos com a obra, e o estrangeiro que está no meio de ti. Até as visitas que aqui chegaram receberam bênçãos. Até pessoas que passaram por aqui, não ficaram por aqui, foram abençoadas. Outros se mudaram de cidade, de estado, até de país. Mas a palavra de Deus diz: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado. Nós vamos agora só agradecer a Deus por todo o bem. Se você chegou a 16 anos, você tem muito para agradecer. A 15, a 14, a 13, a 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Meio ano, um mês. Como me disse a irmãzinha agora que veio aqui, eu cheguei a Cristo Vive em outubro. O que você falou? Outubro ou setembro? Ela falou, cheguei em outubro e Deus me prosperou na vida financeira o tempo que eu estou aqui. Há pouco tempo, outubro, novembro, está fazendo quase 2 meses e já tem bem para ser grata a Deus. Quanto mais nós que estamos aqui recebendo essa graça abundante. Vamos todos ficar de pé. Vamos falar. Fale. Agradeça a Deus. A Bíblia diz assim: por tudo que Deus, por todo o bem que o Senhor teu Deus tem te dado a ti e a tua casa. Depois você agradeça, depois da tua casa, de ti, da tua casa, agradeça pelos bens que você sabe, pelas coisas que aconteceram neste lugar. Em nome de Jesus, vamos nos alegrar. Não é para você agradecer carrancudo, é com alegria. Se você sabe de um bem na vida de um irmão, alegre-se pelo irmão, porque Deus fez também na vida daquele que está ao nosso lado. Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Pai amado, nós agora queremos, Senhor, todos juntos te agradecer, Pai, por todo o bem que o Senhor tem nos dado, Senhor. Nós queremos nos alegrar, Jesus, porque nós não podemos nos esquecer de nenhum só
só dos teus benefícios, Pai. E eu me alegro por todo o bem que o Senhor fez a mim, pessoalmente, por todo o bem que o Senhor fez à minha casa, Senhor, à minha família, por todo o bem que o Senhor fez a esta casa, Senhor, por todo o bem que o Senhor fez a esta família espiritual, Jesus. Eu te agradeço, Pai, eu me alegro nesta noite por tão grande salvação que nós temos visto todos os cultos se manifestar na vida das ovelhas. Eu te agradeço, Senhor, por tanta transformação de caráter, transformação, Senhor, de modo de vida, de atitudes, Jesus, de palavreado. Ó Jesus, eu te agradeço e eu me alegro nesta noite por toda a prosperidade material que o Senhor fez chegar às nossas vidas, porque nada nos faltou, ainda que passamos por dificuldades, ainda que as crises tenham vindo, Senhor, nós saímos incólumes, nós saímos vitoriosos, nós saímos prosperados, nós saímos, Senhor, sem dano algum. Eu te louvo, meu Deus, eu te agradeço, Senhor, porque nada nos faltou nestes 16 anos. Verdadeiramente o Senhor provou a palavra, que tu és o nosso pastor e que nada nos faltaria, Jesus. Não faltou individualmente, não faltou nas famílias, não faltou no ministério, Senhor. Nós te agradecemos, Jesus. Ó Deus, pelos livramentos, nós te agradecemos pelas curas que foram manifestadas aqui, Jesus. Nós te agradecemos por todas as situações difíceis de saúde física que foram superadas, pelas cirurgias bem-sucedidas. Ó Deus, te agradecemos por aquelas outras que não precisaram acontecer. Te louvamos, Jesus, porque o teu Espírito nos guiou à verdade e a verdade foi nos libertando. Te agradecemos, Jesus, pela palavra recebida do altar, pela revelação da graça. Te agradecemos pelos nossos olhos iluminados. Te agradecemos, Pai, porque largamos a infantilidade, largamos o alimento que era leite, Senhor, e hoje nós temos alimento sólido, ou alimento sustante, que nos faz, Senhor, ter faculdades espirituais, ó Deus, tão exercitadas, que nós já podemos discernir o bem e o mal, Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por cada vida que foi acrescentada nesses 16 anos. Te agradecemos, Senhor, pelas vidas que foram restauradas, restituídas, reconstruídas, pelas famílias que foram restauradas, pelos casamentos que foram resgatados. Te agradecemos, Senhor, pelas famílias que vieram, Senhor, um a um, e hoje estão aqui inteiras na tua casa te servindo. Te agradecemos, Senhor, por todo o consolo, por toda a consolação que o Senhor nos deu nos momentos difíceis. Te agradecemos, Senhor, pela esperança que não morreu. Te agradecemos, Senhor, porque aprendemos a pôr a nossa fé em ação. Te agradecemos pelos cultos que se realizaram aqui. Te agradecemos pelas noites de segunda de oração e confissão. Oh Deus, como elas foram maravilhosas. Nós te agradecemos pelos estudos bíblicos que foram realizados nesses 16 anos. Nós te agradecemos, Senhor, pelos programas de televisão que foram ao ar nesses 6 últimos anos. Nós te agradecemos pelos programas da rádio. Nós te agradecemos pela internet, pelo culto ao vivo. Nós te agradecemos pelas vidas que foram alcançadas por esses meios de comunicação. Te agradecemos pela farta literatura. Te agradecemos, Senhor, pelos CDs, pelos DVDs, pelo tempo das fitas cassete. Te agradecemos, Pai. Te agradecemos, Jesus, por tão grande obra neste lugar, nesta cidade. Te agradecemos, Jesus, por tudo que nos deste, para que o culto fosse sempre sendo aprimorado, para que este lugar fosse ficando cada vez melhor, mais confortável. Te agradecemos, Senhor, pelos nossos pequenos começos, Senhor. Te agradecemos pela fidelidade que tu tiveste para conosco, ainda na minha sala de casa, ó Deus, lá na garagem da tia Lu e do tio Ju. Te agradeço por aqueles domingos. Eu te agradeço, Senhor, por aqueles louvadores, por aqueles pianos. Eu te agradeço, Senhor, por aquele teclado que tínhamos. Eu te agradeço pelos microfones que vieram da nossa academia. Eu te agradeço, Jesus. Eu te agradeço porque nos deste um local no paraíso para nós te cultuarmos como igreja, Jesus. Te agradeço pelos 2 anos que ali ficamos. Eu te louvo e te bendigo, Senhor,
porque depois tu nos deste a Rua Renascença 113, e tu trouxeste tantas pessoas maravilhosas, Senhor, ovelhas preciosas. Ali tu juntaste um povo forte, um povo ativo, um povo que permaneceu fiel em 13 anos naquele endereço. Eu te louvo, Jesus, porque nos trouxeste aqui a Rua Professor José Leite Oiticica. Eu te agradeço por este novo patamar. Eu te agradeço por todas as condições que o Senhor nos deu para chegarmos até aqui. Eu te agradeço pela capacidade, pela suficiência de cada um de nós, do corpo ministerial. Eu te agradeço por tudo que conseguimos realizar, de congressos, de conferências, de seminários. Eu te agradeço pelas nossas viagens, Senhor, pelo Brasil afora. Eu te agradeço pelos grupos. Eu te agradeço pela graça maravilhosa revelada a nós. Eu te agradeço pelas grandes conquistas, pelos sonhos que nós já realizamos. Eu te agradeço pelos projetos de vitória, pelos tópicos dos projetos desses 16 anos que nós vimos o Senhor nos dar, o Senhor manifestar. Eu te agradeço pelos patamares financeiros que nós já avançamos, emocionais, físicos. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelo ministério angelical. Eu te agradeço por cada serviçal desta casa bendita de oração. Eu te agradeço, Jesus, por cada louvador, por cada instrumentista. Eu te agradeço, Senhor, por cada ministério desta igreja, por cada área. Eu te agradeço pelos que de coração entregam os seus talentos nas tuas mãos. Eu te agradeço por estes anos todos, Senhor, de servir a ti com integridade, com fidelidade. Eu te agradeço, Senhor, pelo amor que nos uniu, pela unidade da nossa igreja. Eu te agradeço, Senhor, pelo que os meus olhos podem ver hoje, depois de 16 anos. Eu te agradeço por nos ter usado, Senhor, por nos vir usando durante estes 16 anos para sermos bênção na vida de pessoas nesta cidade, neste estado, neste país, neste mundo. Eu te agradeço, meu Deus, por tudo, Jesus, com alegria no meu coração, porque muito maiores são as bênçãos do que as dificuldades, do que as impossibilidades, e aquilo que ainda não veio, virá e não tardará. E nós já te agradecemos, Senhor, pelo final de ano, pelo que virá no próximo ano, nos outros anos que virão. Nós te somos gratos, Senhor, porque a tua palavra diz: alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti, a tua casa, ao levita, ao estrangeiro que está no meio de ti. Ó Deus, nós nos alegramos até por tudo que cooperou para o nosso bem, pelas injustiças, nós aprendemos com elas, pelas ingratidões, nós crescemos com elas. Eu te louvo, eu te bendigo, eu te agradeço, Senhor, por todas as coisas, até contrárias à tua graça, ó Deus, até as coisas malvadas que fizeram, que se manifestaram no meio da igreja. Não importa, Jesus, em todas elas o Senhor foi bom, o Senhor mostrou a sua justiça, o Senhor nos amparou na hora da dificuldade. Eu te agradeço, Jesus, porque ninguém aqui que passou pelo vale da sombra da morte estava sozinho, Jesus, mas estava ali, Senhor, segurando na tua mão. O tempo todo o Senhor nos conduziu, o Senhor acalentou o nosso coração, o Senhor nos renovou, Senhor. E quando passamos pelo vale sombrio, nós tínhamos esta igreja a nos ancorar a alma, a nos amparar, Jesus. Nós entrávamos pelas portas e nós ouvíamos a tua palavra a nos encorajar, a nos levantar, a nos colocar de pé, a nos fazer seguir adiante, confiantes que o Senhor tinha a solução. Obrigada, Jesus, porque passou verdadeiramente e o Senhor foi a nossa provisão, a nossa sustentação. Ó Deus, nesta noite de oração e confissão, eu quero render todas as graças a ti, Senhor, que te darei por tantos benefícios, Pai. Ó Deus, se eu desse a minha vida, Jesus, e eu sei que tu não a requeres, porque tu deste a tua em meu lugar, mas
que te darei, Senhor. Seria pouco, Jesus, seria nada, Senhor, perto de tão grande benefício da salvação eterna. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Senhor, por esta noite. Obrigada, Jesus. Eu sei que tu te agradas nesta hora, porque tu gostas, Jesus. Tu gostas de um povo que é fiel, que é grato, que é agradecido. Um povo que sabe, Jesus, que tudo veio das tuas mãos. Sem ti nós nada poderíamos fazer. Sem ti nós não chegaríamos em lugar algum, Senhor. Mas o Senhor agiu. O Senhor foi à nossa frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos e nos levou até este lugar, até este momento das nossas vidas em perfeita vitória, Senhor. Podemos olhar para a perfeição do teu agir, Jesus, e dizer-te nesta noite: muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Senhor, de todo o meu coração. Oh Deus, com todo o meu entendimento, com todas as minhas forças. Eu te amo, Jesus. Eu te amo por todos os teus benefícios nestes 16 anos. Eu te amo, Jesus, e me alegro hoje, Senhor, por todo o bem que o Senhor tem nos dado. A mim, a minha casa, a cada família aqui representada e a esta família Cristo vive. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Ai, que coisa boa, amados. Que sentimento agradável. Aleluia. Glória a ti, Senhor. Glória a Deus. Olha o seu irmão e diga: alegre-se por todo o bem que o Senhor tem te dado. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Podem sentar um instantinho. Nesse momento, eu vou chamar aqui aqueles que estiveram durante todo este ano em cima do altar, tanto na Rua Renascença, no nosso antigo endereço, como aqui. Vou chamar aqui a este altar todos os homens e mulheres que foram usados poderosamente por Deus para incentivar a igreja nas orações, para conduzir a igreja em orações, para interceder, que venham aqui ao altar, que nós vamos começar agora o nosso clamor de aniversário. Podem subir, se quiserem ficar na ordem. Não sei quantos pegaram o meu e-mail, mas enfim, nós vamos ter na ordem o irmão Diácono João, irmã Regina, pastora Jaqueline, presbítera Renata, pastora Silmara, irmão David, presbítero Cláudio, presbítero Boni, presbítera Mônica, presbítera Solange, pastor Maurício, diácono José Sabia, pastora Vera, diaconisa Carol, diácono Beto e ministro Fernando. Alguns irmãos que conduziram também a igreja neste ano não puderam estar nesta noite. E os que estiverem aqui e não vão orar diretamente por alguma necessidade, eu pediria que subisse. Pastor Canai também, pastora Keller, amém? O diácono Kleber está na porta, se for possível, venha também. Vocês vão nos ajudar
a ligar aqui o que for orado. Para que a gente não se demore, hoje nós não vamos ter pregações, nós vamos ter apenas um clamor que nós vamos levantar junto com vocês. E com certeza os internautas também. Muitos não chegaram, eu sei que o inimigo tentou impedir esta noite de acontecer. Nós chegamos aqui e nós tínhamos problemas de entrada de água até no quadro de força, impossibilitando a transmissão pela internet, o uso dos telões, das câmeras, de uma série de coisas. Mas agindo Deus, quem impedirá? E ainda que algum irmão, eu sei que muitos gostariam de estar aqui agora, esteja longe, nós vamos gravar e... Muito obrigada. Nós vamos gravar tudo isso, devemos já estar gravando, e nós vamos depois disponibilizar isso, porque esses irmãos fazem parte do corpo, nós vamos levantar um clamor pelo corpo de Cristo. Então, a oração é para nós, por nós e para aqueles também que não conseguiram chegar e quem está pela internet. Vou pedir que coloque no telão o Salmo 34:17. Diz assim: clamam os justos. Há um tipo de oração que ela pode ser silenciosa. Aquela que você vai, entra no teu quarto, fecha a tua porta e pode fazer bem quietinho ali. Pode também levantar a voz no seu quarto. Mas tem um tipo de oração que o justo faz quando ele precisa de uma resposta, quando ele necessita de uma urgência, que Deus toque. E diz a Bíblia que clamam os justos e o Senhor os escuta. Mas Ele não só escuta, os livra de todas as suas tribulações. Então hoje você não vai perder essa oportunidade de clamar conosco pelas suas aflições, tribulações, porque o Senhor livra os justos, somos nós. Versículo seguinte: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. O que você acha que nós tivemos de aflições nesses 16 anos de ministério? Tanto pessoais, familiares, como ministeriais. Eu estou aqui para testemunhar disso. Muitas aflições nós tivemos nesses 16 anos. Mas de todas, o Senhor nos livrou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Então, o seu caso, a sua situação tem solução, tem livramento da parte de Deus. Então, estes homens e mulheres que estão aqui vão levantar um clamor. Eu vou pedir que quando eu falar o nome de vocês e o tema pelo qual vocês vão orar, vocês venham aqui perto de mim orar e os demais vão ficar confessando, ligando aqui na terra, concordando, porque nós somos chamados para isso, tá bem? Então, nós vamos ter... Quero que a igreja fique de pé também. Nesse momento você tem liberdade, se você quiser caminhar, tem gente que gosta de falar andando, se você quiser ajoelhar, se você quiser sair desse lugar e ir para um lugar diferente, aqui pelos lados, não tem problema. Que você não tenha nenhum impedimento para você levantar o seu clamor. Se você se constrange porque está do lado de alguém, ou atrás, ou na frente, esqueça isso, não se constrange, não deixe o inimigo agora usar essas coisas bobas da carne para você perder este momento, esta oração, este clamor que vai ser levantado aqui. Eu creio que nós sairemos daqui com a cobertura de oração em todas as áreas da nossa vida e o Senhor vai responder. Ele é fiel e justo para ouvir a nossa oração e nos dar aquilo que nós vamos pedir. Então, nesta hora, eu chamo o nosso querido diácono João, que vai orar por saúde. As orações serão curtas, de 1 a 2 minutos e intensas. Então, você aí, falei saúde, você coloca diante de Deus agora aquela enfermidade, aquela situação, aquele problema. Se não for seu, de quem você ama, que não está aqui, é nesse momento que você vai orar a Deus. Vamos orar então.
Senhor Jesus, te rendemos graças, te rendemos glórias nesta noite, Pai, porque é uma noite do poder da Tua glória se manifestar sobre nossas vidas, ó Pai, porque eu tenho para orarmos por saúde física, Pai, e nesta noite, Senhor, a todos aqueles que nos assistem através da internet, Senhor, e todos aqueles que estão neste local, ó Pai, declara a Tua palavra que está escrito, pelas Tuas pisaduras fomos sarados, ó Pai, porque Tu já levaste sobre Ti todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades na cruz do Calvário, ó Pai, e seja quem for que estiver aqui, seja hérnia de disco, dor de cabeça, problemas de TPM, Jesus, em nome de Jesus, declara essas pessoas, ó Pai, totalmente saradas, totalmente curadas, ó Pai, da planta dos pés à cabeça, Pai, porque a Tua palavra já nos foi enviada, e a palavra, quando ela é enviada, Pai, ela produz um efeito, ó Pai, que é a cura, é a restauração do corpo físico, ó Pai, que a Tua palavra nos diz, ó Pai, que grandes coisas faremos e de fato iremos prevalecer, ó Pai, estamos prevalecendo sobre as dores, sobre as enfermidades, que agora em nome de Jesus Cristo, ó Pai, está saindo dos nossos corpos físicos, ó Pai, está saindo, ó Pai, da vida do internauta que está nos assistindo, ó Pai, que já não tem mais esperança, Pai, e que agora em nome de Jesus Cristo declaro você sarado, curado, em nome de Jesus Cristo, e a igreja do Senhor que crê e que recebe essa palavra, receba a cura manifestada em Cristo Jesus, para a glória de Deus, amém. Em nome de Jesus, dê um aplauso ao Senhor, diga, estou curado pelas chagas de Cristo. Irmã Regina vai orar pelas nossas famílias. Vamos clamar pela família. Oh, Jesus bendito, eu creio, Pai, que esta noite será um marco nas nossas vidas. Nós nos lembraremos, Senhor, deste dia, porque o Senhor responde à oração do justo, Pai. E aqui estamos, eu apresento, Senhor, as famílias deste ministério, Senhor, e declaro que a Tua palavra diz que o mundo olhará para nós e verá famílias benditas do Senhor, Senhor, famílias perfeitas, plantadas, Senhor, na Tua palavra, Jesus. Nós declaramos, Senhor, que nas casas o fruto do Espírito, Senhor, sejam manifestados de forma abundante, que a paz, o amor, o gozo, a mansidão, a fidelidade, Senhor, o domínio próprio, seja visto no meio das famílias, Senhor, que nessas festas de finais de ano, Senhor, as famílias estejam unidas, Pai, que toda desavença caia por terra, Senhor, porque em nós habita o Santo Espírito de Deus. Nós declaramos famílias fortes, famílias equilibradas, famílias unidas, famílias felizes para a glória de Deus, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus da nossa casa, e nós Te rendemos glórias e honras, porque assim será para a glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Diga, minha família é bendita. Glória a Deus. Pastora Jaque, ore conosco, ore por nós, ore pelos solteiros, pelos viúvos e pelos divorciados. Aleluia, em nome de Jesus, Pai, colocamos, Senhor, os solteiros, Jesus, diante de Ti. Intercedemos por estas pessoas, Senhor, os viúvos, aqueles que passaram por um divórcio, Senhor. Nós sabemos, Jesus, que Tu és Deus de família e que Tu queres, Senhor, que cada pessoa tenha um companheiro e uma companheira. Tu és Deus de restituição. Mas acima de tudo, Deus, nós clamamos, Pai, para que estas pessoas tenham sabedoria, Jesus. A mente de Cristo ativada, Senhor, para tomarem decisões, Senhor, decisões corretas. Por isso nós desde já declaramos, Senhor, toda dúvida na mente dos solteiros, Pai, caindo por terra. Que os solteiros sejam pessoas firmes, pessoas ativas, pessoas que saibam dizer não na hora certa. Pai querido, que tenham santidade no dia a dia, Senhor. Que caia por terra, ó Deus, toda a força da carne, meu Deus, tudo aquilo, toda a amizade errada, querendo dizer que isso é normal ou que aquilo é normal. Nós declaramos que não. Nós declaramos que os Teus filhos, enquanto solteiros, Senhor, são chamados para Te servir integralmente, Jesus. Que cada solteiro possa usar este tempo, Senhor, para fazer o melhor para Ti, Jesus. Por isso, refreie o desejo da carne, Senhor. Refreie, Senhor, aquilo que o mundo diz que é normal, não é normal
mal para um filho teu. Jesus querido, neste período, Senhor, enquanto estão solteiros, que possam estar juntos com os santos, Senhor, que separem-se do mundo, Jesus, que separem-se de conceitos mundanos, Pai, que a tua mente, Jesus, seja ativada para que eles tenham pensamentos puros, que tenham um agir digno, não somente na tua casa, mas fora da tua casa, que sejam pessoas com testemunhos ilibados, Senhor Jesus, que verdadeiramente sejam separados do mundo, Senhor, e que em cada solteiro da tua igreja, Senhor, as pessoas possam ver a tua luz, possam ver a tua convicção, possam ver a tua certeza, Jesus. Nós clamamos, ó Deus, para que venha assim o príncipe, a princesa da graça, para que faça o teu filho e a tua filha feliz, Jesus. Ó Deus, não permita uniões com o mundo, Senhor. Traz para a tua casa, Senhor, traz para a tua casa pessoas fiéis, pessoas que vão fazer os teus filhos felizes. Nós declaramos, Senhor, a tua soberania nestas vidas, e que acima de tudo haja pureza e integridade, haja santidade na vida dos teus filhos enquanto solteiros, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, dê um Aleluia. aplauso ao Senhor. Os solteiros, viúvos, divorciados que querem se casar, digam: eu espero no Senhor. Aleluia. Presbítera Renata, ore pelas crianças do nosso ministério, pelas crianças, pelos idosos do nosso ministério. Senhor Jesus, nós colocamos diante de Ti, Jesus, as crianças dessa igreja, Senhor, as nossas crianças, Senhor. Sim, ó Pai. Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor dê proteção, Jesus, que o Senhor dê livramento, Senhor. Sim, Pai. E que as crianças, Jesus, sejam mansas, sejam tranquilas, sejam Sim, calmas, Jesus. sejam alegres, Jesus. Sim, Pai. Ó Senhor, que todo espírito de rebeldia saia, Jesus, do Sim, meio das Pai. crianças, Senhor. Todo problema, Senhor, de hiperatividade, Senhor, todo problema Nós de falta de repreendemos, concentração, Senhor, nós isso. repreendemos. Em nome Nós de declaramos Jesus. crianças felizes, crianças alegres, crianças nome de ativas. Jesus. Que essas crianças, Senhor, possam dar fruto, Jesus, aqui nesta igreja, e possam dar fruto, Jesus, dentro das suas casas, Sim, Senhor. Pai, eu creio. Ó Jesus, dá sabedoria aos pais, Senhor, para que as Em crianças nome de Jesus. sejam ensinadas na Tua graça, na Tua verdade, na Tua palavra, desde pequeninas, Amém, Deus. Senhor. E saberemos, Senhor, que ainda quando elas forem velhas, não se desviarão de Ti, Sim, Jesus. Senhor, Eu assim declaro, será. Senhor, surpresas na vida das crianças. Sim, Eu declaro, Jesus, a Tua provisão, o Teu Sim, suprimento, em Senhor, nome de financeiro, Jesus, educacional, Senhor. Que nada falte, Jesus, às Tuas criancinhas, Sim, Senhor. Senhor E que Jesus. elas sejam alegria, Senhor, nesta casa, Jesus, e Sim, dentro de Pai. cada família. Em nome de Oh, Jesus. Jesus, eu também coloco diante de Ti, Senhor, os idosos, Senhor. Sim, Pai amado. Oramos por essas vidas tão preciosas, Senhor. Pai. Que os Teus filhos, Jesus, não se sintam, Senhor, rejeitados. Não se sintam desamparados, Jesus. Jesus. Não se sintam tristes, Jesus. Mas que os Teus filhos possam sentir o Teu amor, Senhor, o Teu carinho, o Teu aconchego, Senhor. Para que os idosos dessa igreja, Senhor, tenham a Tua proteção, Jesus. Aleluia, Tenham a Tua Senhor. provisão em todas as áreas da sua vida, Senhor. Jesus. Que os idosos, Jesus, desta casa sejam fortes, sejam ativos, que deem muitos frutos ainda, Senhor. Que os Teus filhos trabalhem, Jesus, trabalhem nesta casa, Senhor. Que os Teus filhos, Senhor, tenham longevidade, porque a Tua palavra promete, Jesus. A Tua palavra garante, Senhor. Que o Senhor acrescente ainda muitos anos, Senhor, muitos dias, muitos anos de vida, Senhor. E que os sonhos, Senhor, deles, os sonhos dos Teus filhos, Senhor, dos idosos, sejam realizados, Senhor. Em nome de E que Jesus. essa fase, Senhor, seja uma fase tranquila, uma fase alegre, uma fase, Senhor, de que eles sintam, Senhor, a Tua proteção e a Tua provisão em todas as áreas, Senhor. Em Declaramos, nome de Senhor, as nossas crianças e os nossos idosos, Senhor, em perfeita paz, em perfeita vitória. Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. E os idosos e os que têm crianças, digam: eu recebo esta palavra. Em nome de Jesus. Pastora Silmara, vamos orar pelos estudantes do ministério, por quem está pela internet.
Glória a Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, pela tua bondade durante este ano letivo que se encerra, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor capacitou, ó Deus querido, o teu povo, Jesus, a obterem resultados excelentes na escola, ó Pai. Mas alguns ainda estão em condições pendentes neste final de ano, Senhor Jesus. E eu te apresento agora, Senhor Deus, e espero em Ti o sobrenatural, ó Pai. Pessoas que ainda precisam de notas, de pontos, Senhor. Ó Deus amado, libera, Senhor Jesus, resultados positivos, ó Pai. Se algum professor, coordenador de curso, Senhor, diretor de escola, ainda apresenta algum empecilho, Senhor Jesus, ó Deus querido, quebranta, Senhor. Quebra agora o coração duro, Jesus querido. Ó Deus, libera a nota necessária, Senhor Jesus, para que todos possam, Senhor, ver um milagre, Senhor. Nós cremos no Teu sobrenatural, ó Pai. Ó Deus amado, eu te peço, Senhor, por aqueles que estão prestando vestibular, Senhor Jesus. Prepara as melhores vagas, Senhor Jesus. Abre as portas das faculdades, ó Pai. Que todos possam, Senhor, escolher as melhores escolas, Senhor Jesus. Abre a porta das federais, Senhor, das gratuitas, Senhor. O melhor é para o Teu povo, Jesus querido. Nós queremos, Senhor Deus, porque estamos num pacto de melhores e superiores promessas, Senhor. E o Teu povo tem direito ao melhor, Senhor Jesus. Ó Deus querido, guarda, Senhor, os melhores lugares, ó Pai. Que haja sabedoria na escolha, Senhor Jesus, das profissões, Senhor. Que ninguém se arrependa, Senhor, das escolhas feitas, ó Pai. Ó Deus amado, prepara, Senhor Jesus, o ano de 2011, Senhor, um ano letivo, onde nós tenhamos, Senhor, capacidade para cursar cursos de excelente qualidade, ó Pai. Aqueles que estão preparando-se, Senhor Jesus, para um curso de extensão, Senhor, um mestrado, um doutorado, Senhor. Abre as portas, Senhor Jesus. Queremos ter a mente de Cristo ativada, Senhor Jesus, para estarmos preparados para o melhor que está por vir, Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, que Tu farás um milagre, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu inclinarás corações, Senhor, nesta noite, ó Pai. E nós cremos, Senhor Jesus, que testemunharemos, ó Pai querido, do que o Senhor fará nas nossas vidas nesta noite, Senhor. No Teu nome santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. E todos os estudantes digam amém a esta oração. Eu recebo dos altos céus esta bênção. O irmão David vai orar conosco pela nossa vida profissional. Senhor Jesus, Deus bondoso, Criador dos céus e da terra, aleluia. Nosso Deus, Senhor das nossas vidas. Nós já temos conhecimento bastante, Senhor, para saber, Senhor, que toda boa dádiva, todo bom dom perfeito, todo Jesus. Bem vem do Senhor. Por Pai. Isso, nesta hora, Senhor, de clamor, nós levantamos um clamor pela vida profissional do povo dessa igreja, Senhor, obrigada, para que cada um, Senhor Jesus, tenha uma vida ativa, aleluia. Crescente e vigorosa na vida profissional, Deus poderoso. Nós clamamos também, Senhor, agora para que nenhum dos Teus filhos sejam colocados entre os de baixa sorte, porque Senhor. Diz a Tua palavra que nenhum que é perito na obra que faz será colocado entre os de baixa sorte, Senhor. Por isso, não importando a área de atuação desse abençoado, desta abençoada, Senhor, ó Deus, que cada um que faz a Tua obra com perfeição, com dedicação, com conhecimento, tenha destaque, Senhor, na glória na sua área de atuação. Ó Deus, se falta conhecimento, Senhor, ou se tem pouco conhecimento na área que atua ou que quer atuar, Jesus, abra portas, ó Senhor, glória, para cursos profissionalizantes, cursos técnicos de graduação, Senhor, a glória, ó Pai Santo, de pós-graduação, de MBA, Senhor, porque nós não recebemos mais, Senhor, a glória, que crentes sejam os piores profissionais, que crentes sejam, ó Senhor, a glória, aqueles que fazem a sua obra, o seu trabalho de forma negligente. Não, Pai, nós temos um compromisso de também glorificar ao Senhor com a nossa vida profissional. Nós oramos também, ó Senhor, agora por aqueles, ó Senhor, que quem sabe, Pai, está desempregado ou perdeu o seu emprego há pouco tempo, Pai. Nós temos cantado, Senhor, agora, e nós não mudamos a nossa confissão. Quando uma porta se fecha aqui, outra se abre ali, outra se abre lá.
outra se abre acolá, e nós não temeremos, ó Senhor, antes manteremos firmes a nossa confissão, lançaremos as nossas redes profissionais para bem longe, porque o Senhor tem o melhor para manifestar para nossas vidas. Nós recebemos com ações de graça, e nós assim estabeleceremos nossa vida profissional, não na areia, mas na rocha que é o Senhor. Nós recebemos todas estas coisas com ações de graças. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Presbítero Cláudio vai orar pelas nossas finanças. Aleluia. Amém, amém. Glória a Deus. Hoje é noite de milagres. Hoje nós tivemos o teu agir sobrenatural, Pai. Nós cremos naquilo que está escrito na tua palavra. A tua palavra diz que tu has de suprir cada uma das nossas necessidades. Eu creio em milagres. A tua palavra diz, Senhor Jesus, que o dinheiro atende a tudo. Então nós clamamos por dinheiro, Senhor Jesus. Nós clamamos porque queremos ter as nossas casas próprias. Nós queremos ter o nosso carro, Pai. Nós queremos ter o infinitamente mais para nossas vidas. É direito nosso, Senhor Jesus. Nós cremos, nós chamamos sim a existência, o melhor desta terra para as nossas vidas. É momento de chuva. O altar desta igreja profetiza chuva de bênçãos para a nossa igreja. Chuva, Pai, chuva seródia, chuva temporal, um aguaceiro para as nossas vidas. Eu quero ver o sobrenatural, as nossas finanças multiplicando infinitamente mais. Está escrito, o nosso Deus é o dono de todo ouro e de toda prata. Não há ninguém, somente o nosso Deus. Não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para bancos, não olhamos para a cotação do dólar, do euro. Somente olhamos para o nosso Deus, que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades. Eu creio, nós ligamos aqui na terra, Pai, para que seja ligado aos céus, e nós recebemos a tua multiplicação nas nossas finanças, para a honra e glória do teu nome, Senhor Jesus. Aleluia! Diga que você recebe multiplicação financeira na sua vida, em nome de Jesus. E que também caia por terra toda injustiça. Presbítero Boni, vamos olhar pelas causas na justiça. Aleluia. Aleluia. O Senhor advoga as nossas causas. Sim, Senhor. Aleluia. Senhor, nós sabemos, ó Pai, que Tu és um reto juiz, Senhor Deus. Jesus. A Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor zela, Senhor, pelos Teus filhos. Sim, Senhor. Que Tu és um Deus de justiça, ó Pai. Jesus. E o Senhor, ó Pai eterno, vela para que todos os dias, ó Pai, a justiça se estabeleça sobre a vida dos Teus filhos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos agora, Senhor Deus, que haja justiça, ó Pai, estabelecida, ó Pai, sobre a vida da Tua igreja, Senhor Deus. Que nós possamos ver, ó Pai, processos, ó Pai, sendo liberados, ó Pai. Que nós possamos ver em nome de Jesus toda a artimanha do inimigo, ó Pai. Tudo aquilo que tem segurado, ó Pai eterno, processos de saírem, de beneficiarem os Teus filhos, ó Pai. Agora nós quebramos em nome de Jesus, Senhor Deus, e liberamos, ó Pai, tudo aquilo que é benefício, ó Pai, tudo aquilo que está preso, Senhor Deus, tudo aquilo que está na mão dos homens, de juízes, ó Pai, estejam agora, ó Pai, sendo liberados, ó Pai. Nós damos ordem aos Teus anjos, Senhor Deus, que estejam agora, ó Pai, intercedendo em favor do Teu povo, Senhor, para que haja vitória naqueles processos, Senhor, para que juízes intercedam, ó Pai, em favor dos Teus filhos, e para que a justiça, Senhor, seja estabelecida, ó Pai, para a vida daqueles que creem no Teu poder, e creem no Deus da justiça, ó Pai, porque o Senhor advoga a nossa causa. Nós cremos, Senhor Deus, e Te glorificamos, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Você já ganhou esta causa. Aleluia. Presbítera Mônica, clame por milagres. Amém, Senhor Jesus. Nós estamos vivendo um ciclo de milagres, Senhor Jesus, desde o final do ano passado. E ele tem se intensificado, Senhor, no meio da igreja, e não será diferente até o final do ano. Por isso, aqueles que estão aqui hoje, os internautas, que precisam do milagre, receba o milagre. Se abram para receber o milagre agora. Receba o milagre. Para Deus não há impossíveis. O nosso Deus tudo pode. Coloca nas mãos do Senhor. Ele tem a solução para tudo aquilo que você não sabe o que fazer, ou para tudo aquilo que você perdeu o controle, para aquele diagnóstico contrário na tua vida, seja em que área for.
Deus tem um milagre. Recebe, igreja, que esse milagre virá com manifestação de vitória. Este milagre virá com mudança de sorte. Este milagre virá com uma grande virada de vida. Em nome de Jesus e para a honra do nosso Deus. Receba o milagre. Em nome de Jesus. Aleluia. Diga, eu recebo o meu milagre. Presbítera Solange, vamos orar pelos sonhos dos nossos projetos pessoais. Pai amado e querido, Rei de reis, Senhor de senhores, Sim, Príncipe Jesus. da paz. Te louvamos, te bendizemos, Senhor, Aleluia, porque Senhor. tens colocado sonhos no Sim, nosso Jesus. coração, Senhor, e temos colocado metas a pequeno, Aleluia. a médio prazo, a longo prazo, Sim, Senhor Jesus. Jesus. Senhor, declaramos por fé hoje que toda impossibilidade já caiu por terra, nome de Pai. Jesus. Que o Senhor vai transformar as nossas mentes, que tudo aquilo que serviu de vergonha, Senhor Jesus, Sim, já Jesus. caiu por terra. Sim, Que os Pai. nossos celeiros, Senhor Jesus, são fartos. Em nome Que de hoje as nossas tendas são alargadas, Senhor Jesus. Jesus. Que haja possibilidades, que haja insights, Senhor Jesus. Jesus. Que nós vejamos, Senhor Jesus, novas ideias, novas situações tomando rumo nas nossas vidas, Eu Senhor creio, Jesus. Jesus. Estabelecemos por fé novos projetos, Senhor Sim, Jesus, Pai. novas circunstâncias. Sim, Colocamos novos sonhos caminhos novos. nas suas mãos, Senhor Jesus, Sim, para que Jesus. tudo aquilo que nós estejamos idealizando sejam Sim. possíveis em Ti. Se concretize. Senhor, tira o homem mau, fraudulento, Sim. enganador do nosso caminho. Sim, Pai. Coloca, Senhor, retidão na nossa mente. Sim, Senhor. Coloca, Senhor Jesus, pensamentos e sentimentos Em nome de puros, Jesus. para que vejamos em cada uma das Tuas promessas Sim, Pai. o sim e o amém. Eu Para que recebo, tenhamos, Jesus. Senhor Jesus, em cada um dos Em projetos nome que de colocarmos diante de Ti, a Sim, possibilidade Senhor. de crescermos, Sim, Senhor Jesus. Jesus, Eu de creio. galgarmos Eu novas creio. situações, Eu recebo, novas Jesus. posições, Senhor Sim, Jesus. Pai. É em Teu nome que nós Realize. pedimos, Senhor, Em nome e já de te Jesus. agradecemos, Pai. Aleluia. Amém. Diga, eu Senhor serei Jesus. bem-sucedido Eu nos serei meus projetos. bem-sucedido. Aleluia. Pastor Maurício, ore pelo nosso crescimento espiritual. Aleluia. Aleluia. Graças Senhor, a Deus. nosso Deus, nosso Pai, nós queremos, Jesus, te agradecer, porque Tu nos colocaste Sim, no Jesus. melhor local onde Sim, poderíamos é verdade, estar, Senhor. Jesus. O Senhor iluminou os olhos do nosso entendimento, Pai, e o Senhor nos chamou, Pai, para que levássemos essa palavra, Pai, a todo o Teu povo, para que Pai. libertássemos o Teu povo, Pai. E te pedimos agora, Pai, para que o Teu povo aqui reunido, que o Senhor tem chamado neste local, que o Senhor tem responsabilizado, Pai, que tenham disciplina, Senhor Deus, no Seu chamado, na oração, no clamor a Ti, que não sejamos mais meninos, Pai, Sim, que Senhor. possamos voltar ao nosso primeiro amor, Jesus, chamando acima de todas as coisas, Pai, não olhando para aquilo que vemos, Senhor, mas sabendo que o Senhor está no controle absoluto de todas as coisas, Pai, que nós possamos prosseguir para o alvo, Pai, para o prêmio da soberana vocação, Que assim Senhor. seja. Intercedemos, Pai, por cada oficial, por cada membro, por cada ovelha, por cada pessoa que trabalha aqui na Tua casa, Pai, para que se responsabilize diante do chamado, diante da Tua obra, Pai, que nós possamos buscar primeiro o Teu reino, Sim, Senhor, a Pai. Tua justiça. Em nome Sabemos de que Jesus. tudo mais será acrescentado, Pai, Em porque nome nós temos de um Jesus. chamado. Cristo está sendo formado em nós, Sim, Pai, Jesus. que nós possamos remir o tempo, Pai, porque os dias são maus, Pai. Urge, Senhor, a Tua palavra diz que a seara é grande, Pai, Glória a e nós Deus. queremos ser maduros, Aleluia. adultos, Pai, experientes na Tua palavra, Aleluia. vivendo a Tua palavra, para que o Sim, Teu nome Pai. seja glorificado, Que assim para que as seja. multidões afluam a este local, Sim, Pai, Pai, eu e creio. vejam, Senhor, Cristo formado na vida de cada um dos Teus Nossa, filhos, aleluia. para a honra e glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, aleluia. Diga, eu vou crescer ainda mais espiritualmente. Diácono José vai orar conosco pela unidade da igreja. Glórias a Ti, Aleluia. Dá a Senhor mão Jesus. para o irmão que está ao seu lado. Continuando esse tema de oração, Senhor Jesus, pela unidade da Tua casa, Aleluia. Jesus amado. Nós Sim, cremos, Senhor Jesus. Deus, que teremos que ser um povo unido, Senhor Jesus. Nós cremos que a Tua palavra diz Sim, que Jesus. só haverá perfeição na unidade se cada parte, Pai. Senhor Jesus, cooperar para o bem, Senhor, da Tua verdade, casa, Senhor. Jesus. Nós temos que ser um corpo bem ajustado, Senhor Sim, Deus. Um Jesus. corpo perfeito, Senhor Deus. Sim, Por isso Pai. nós pedimos pelo Teu amor em nossas vidas, Nos Senhor une Deus. ainda Para que o
nós possamos nos unir, Jesus. Aleluia. Nós pedimos, Senhor Deus, que Aleluia. haja unidade, que haja união em cada área, Senhor Aleluia, Jesus, dessa igreja, Senhor Deus. Sim, Desde Pai. o corpo ministerial, das Sim. ovelhas, Sim, das Pai. crianças, dos jovens, Sim. do povo, Une. Senhor Deus, que está chegando. Une Que nós tudo, possamos nos Pai, unir, Senhor. Senhor Deus, aos visitantes que estão chegando. Que caiam eles as possam barreiras. sentir esse amor, Senhor Deus. Aleluia. Nós somos pessoas diferentes, Senhor Deus. Graças a Deus, Tu nos fizeste diferentes. Nós pensamos diferentes. Mas Tu disse, Senhor Deus, na Tua palavra que nós temos que ter a Tua unidade, Senhor Jesus. Nós temos que ser unidos. Pelo O Teu Teu amor tem que amor, reinar Jesus. nesse lugar. Sim, Por isso Senhor. nós cremos, Senhor Deus, que só haverá perfeição, só haverá o crescimento quando nós nos unirmos e em amor buscarmos, Senhor Deus, a perfeição, Jesus, da Tua Eu graça, creio que assim Senhor. será, Por isso nós Senhor. cremos na Tua unidade Eu e declaramos creio, uma igreja única, Em um corpo nome bem de Jesus. ajustado. Em nome de Em Jesus. nome de Jesus, nós Em declaramos, nome de nós Jesus. cremos. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Dê um abraço no seu irmão e diga: eu quero estar mais junto de você. Pastora Vera vai orar conosco agora por todas as pessoas que trabalham na frente, nos bastidores deste ministério. Aleluia. Aleluia. Jesus. Glória a Senhor, Ti. nosso Deus Sim. e Pai, Aleluia. nós queremos te apresentar agora, Senhor, Sim, aquelas Jesus. pessoas que trabalham na tua casa, Jesus. Senhor. Tenha elas títulos ou não, Sim, Senhor, Jesus. mas aquelas pessoas que têm no coração o desejo de te servir, por amor, Senhor Sim, Jesus, Pai. porque te amam, Senhor Jesus. Jesus. Mesmo aquelas, Senhor, que muitas vezes não são vistas de ninguém, Verdade, Senhor, Jesus. mas o Senhor as vê, Jesus. Senhor vê. Nós queremos te apresentar estas pessoas agora, Senhor, Sim, Jesus. para que o Senhor possa galardoar em vida, Senhor Sim, Jesus, Senhor. porque diz a tua palavra que todo trabalho não é vão no Senhor. Recompensa Oh, essas Senhor, vidas, nós estamos Senhor. em mês de festa, nós estamos em clima de Natal e nós queremos te pedir, presenteia, Senhor, presenteia com presentes vindos do céu, Senhor Sim, Jesus, essas que as vidas, tuas Senhor. bênçãos, Senhor, possam ser derramadas sobre estas vidas, Senhor, Sim, sobre essas famílias, Senhor Deus, que eles tenham os seus alvos alcançados, que eles tenham os seus objetivos, as suas metas, Sim, que eles Senhor. tenham saúde perfeita, Sim, que Pai. eles tenham sempre Oh, em Deus, tudo a ampla perfeição. suficiência, Senhor É Deus, verdade, porque que eles possam saber, Senhor, Glórias que a a melhor Ti. coisa que há nesta vida é fazer as coisas para Ti, É Senhor verdade, Jesus. Senhor. Muito obrigada, Senhor. Sim, Eu te agradeço por cada uma delas, Senhor, Sim, Senhor. porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, É verdade, o Senhor tem Jesus. usado estas vidas, Sim, que elas Senhor. possam continuar te honrando, Em Senhor, nome de que elas Jesus. possam continuar fazendo de Em todo o nome de coração, Jesus, Pai. porque daqui para frente maiores Senhor. coisas virão. Eu creio. Nós cremos, nós Levanta recebemos, Senhor, pessoas que nós novas. estamos saindo de um Em estágio nome de embrionário Jesus, eu para creio. grandes coisas, Eu creio. e essas pessoas serão tremendamente Em usadas, nome de Senhor, Jesus. para honra e glória do teu nome, assim Amém. será. Em Amém. nome de Glória a Deus. Jesus. E os que trabalham nesta casa, digam: eu recebo este presente de Deus neste final de ano. Diaconisa Carol vai orar pelos líderes da igreja. Aleluia. Ó Senhor, de igual modo Sim, agora, Jesus. Jesus, eu te peço, Senhor, eu te agradeço Sim, Pai. pela vida dos líderes deste Sim, ministério, Jesus. Senhor. Te agradeço Teu pela nome, vida do Senhor. líder Máximo, nosso apóstolo Miguel Obrigada, Ângelo, Jesus. Jesus. Pela vida do bispo Rai, da bispa Solange, Senhor. Obrigada, Jesus. Da pastora Silmara, pastor Henrique, Jesus. Sim, Pai. Pastora Jaqueline, pastor Bill, Sim, Senhor. pastora Vera, pastor Maurício, Sim, Jesus. Eu te Jesus. agradeço, Senhor, pela vida deles, Jesus. Pai. Que com tanto amor, com tanta dedicação, Senhor, tem Obrigada, conduzido a tua obra, Jesus, Obrigada, para que Jesus. possamos ver a tua glória agir no meio das tuas Senhor. ovelhas, Jesus. Ó Deus, Obrigada, nós te Jesus. pedimos agora, Senhor, Sim, Senhor. restitui a cada um deles, Sim, multiplica, Senhor, Obrigada, renova Jesus. as forças, Recebemos Jesus. esta palavra. Que eles vejam, Senhor, o teu agir sobrenatural na vida deles, Recebemos, Pai. Pai. O Senhor sonda o coração Em de nome cada de um, Jesus. Jesus. Eu não Em sei o nome que eles de precisam, Pai, mas o Senhor sabe. E o Senhor vai suprir, Pai. O Senhor vai multiplicar as horas de sono. Sim, Pai, O Senhor faz vai bom, renovar. Senhor. O Senhor vai dar sabedoria. Oh, Vai guiar cada um, Jesus, para que creio. conduza esse ministério, Jesus, ao Recebemos, mundo, Jesus. Deus. Nós te Recebemos. louvamos, Deus, pela vida deles, Pai, que eles recebam em Sim, vida, Senhor. Jesus, o galardão que o Senhor tem Recebemos, preparado, Pai. Senhor. Que Obrigada, assim seja, Deus, Jesus. no teu santo nome, Amém, Jesus. Senhor. Amém, amém. Aleluia, aleluia, que assim seja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Diácono Beto vai orar
pela provisão financeira para a igreja Cristo Vive. Aleluia, glória a Deus. Deus. Pai de amor bondoso, nós acreditamos incondicionalmente, Pai, que o Senhor é o Deus que começa a boa obra e é fiel para levar até o final, Pai. Nós também acreditamos, Jesus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, Pai. E nós trazemos na memória, Pai, aquilo que o Senhor deixou escrito, Pai. Um dia o Senhor reuniu um povo, Pai, para trazer ofertas alçadas, dízimos, e o líder chegou ao ponto de falar: parem de trazer as coisas. Nós agora, numa só fé, Pai, declaramos que haverá provisão vinda da Tua parte, Pai. O Senhor prosperará esse povo, Pai, ao ponto, Jesus, de me espurrar e falar para parar, para que cessem as ofertas, Pai. Nós cremos, Jesus, nós confiamos em Ti, nós confiamos no Teu poder e na Tua glória, Pai. Tu não nos desampararás, Senhor, Tu levarás cabalmente até o final aquilo que foi projetado, Pai. Nós cremos na provisão, nós cremos, Senhor, que nós mostraremos ao mundo que há Deus em Israel, que há Deus nesse local, Pai, que o Senhor é fiel, Pai, que o Senhor vê o coração, Pai, firmado em construir um templo para Ti, Jesus. Nós vamos ver a Tua glória, Jesus, e nada nos faltará, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Oh, venha cá, ministro Fernando. Vamos orar pelo crescimento quantitativo das igrejas Cristo Vive. Aleluia. Sim, Deus, oramos agora, Senhor, por esse crescimento, Jesus, quantitativo, Pai. O Senhor disse que nós faríamos grandes coisas, Pai, e prevaleceríamos, Senhor. Nós vivemos esta palavra este ano, Senhor. Viemos para esse local maior, Senhor. Ó, Senhor, honramos, Senhor, a Sua palavra. Demos um passo de fé, Senhor. Agora eu chamo a existência, Senhor, as ovelhas, Pai, que estão neste mundo, Senhor, nesta cidade, Pai, que venham, Senhor, para a igreja Cristo Vive, Senhor, ó, que elas possam, Senhor, conhecer a Sua graça, Senhor, ó, Jesus, os Seus filhos que estão na lei, Senhor, traz, Senhor, traz para essa igreja, Senhor, para que eles possam ter, Pai, os mistérios revelados, Senhor, ó, Jesus, eu chamo a existência as Suas ovelhas, Senhor, que nós possamos notar esse local este ano, Senhor, que 2011, Senhor, seja um ano, Senhor, de crescimento, Senhor. Ó, Jesus, traz, Senhor, as multidões que o Senhor prometeu, Pai. Como o Senhor disse em profecia, Senhor, o Senhor vai virar os olhos deste mundo para este ministério. Nós recebemos essa profecia, nós chamamos a existência, Pai. Ó, Senhor, manifesta, Senhor, um crescimento, Senhor, um crescimento sobremaneira, Senhor, para esse ministério, Senhor, porque quem fez a promessa é fiel, o Senhor não pode voltar atrás. Nós chamamos a existência, Pai, família, Senhor, de São Paulo, Senhor, de todo o Brasil, Senhor, ó, Senhor, que levante, Senhor, um povo próspero, que nós possamos entrar, Senhor, nas rádios, Senhor, mais tempos na TV, Senhor, que nós possamos, Senhor, mostrar esse mundo, Pai, que esses lobos vorazes que estão na TV, Pai, não tem o Seu respaldo, que lá não está verdadeiramente Deus, mas que o Senhor está, Senhor, ó, Senhor, na graça, Senhor, ó, Jesus, que nós possamos estar em mais tempos na televisão, Senhor, levando a Sua palavra para aqueles que ainda não têm os olhos iluminados, Senhor. Ó, Senhor, eu já recebo, Pai, o ano de 2011, um crescimento, Senhor, um crescimento das Cristo Vive, Senhor. Ó, Senhor, de todo o ministério, Pai, em Teu nome nós oramos e já podemos dizer, Pai, que nós iremos crescer, em Teu nome, aleluia, amém. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Aleluia! Todo ministério veja o crescimento em nome de Jesus. Nós vamos encerrar orando pelo final de ano feliz. E eu queria interceder neste último momento de oração, pedindo ao ministério angelical que nós cremos que ele impedisse, bloqueasse todo o mal que de alguma forma tenta nos alcançar, nos atingir, nos paralisar, nos desanimar,
Não, nós vamos estar ainda mais ativos neste final de ano, mais fortes, mais eficazes, mais confiantes. Nós vamos para um final de ano nada de cansados, não. Nós vamos para um final de ano cheio de esperanças renovadas, com sonhos fervilhando na nossa mente, no nosso coração. Nada foi perdido, foi tudo investimento, e o que há de vir, vai vir no tempo certo do Senhor. Nós não jogaremos a toalha, nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que avançam. E eu quero agora usar este benefício da graça, que é o entendimento, o conhecimento do ministério angelical. Vamos pedir agora a Deus que dê ordens aos seus anjos para paralisarem toda investida do inferno contra as nossas vidas, as nossas famílias e o nosso ministério. Pai amado e bendito, nós vamos nos utilizar, Pai, de um recurso que Tu nos presenteaste, Senhor, e que na graça nós temos o conhecimento, o entendimento do valor do ministério angelical. Ó Deus, eu sei que Tu tens ao lado de cada um gigante de um anjo. Gigante é o que está conosco, Senhor. E por isso nós temos visto Teus livramentos, Senhor. Por isso nós temos visto, Senhor, ó Deus, tantas coisas sobrenaturais que nos acontecem que nós nem sabemos como, Jesus. Ó Deus, mas agora nós vamos levantar um clamor, te pedindo, Jesus, dá ordens aos Teus anjos a nosso respeito, Senhor. Porque aqui estão aqueles que hão de herdar a salvação, aqueles que têm já a vida eterna. Já herdamos em Ti, já Te confessamos, ó Deus, já o nosso nome, Senhor, está com certeza desde antes da fundação do mundo, lá no livro da vida. E por isso agora, Senhor, na autoridade do Teu nome, nós também damos ordens aos Teus anjos que saiam a ministrar em nosso favor. Nós estamos vivendo em linha com o novo pacto. Nós estamos aqui fazendo aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nós estamos aqui orando, nós estamos aqui confessando, nós estamos aqui levantando um clamor, ligando na terra aquilo que já é ordem Tua nos céus. Nós estamos todos juntos aqui, Senhor, te pedindo agora um final de ano feliz, Pai. E eu sei, Jesus, que o inimigo tem tentado embaçar, tem tentado desanimar, tem tentado frustrar, mas ele não pode, porque ele é um derrotado. Ele está debaixo dos nossos pés, ele não tem nada conosco, ele já foi destruído, o catagel na cruz do Calvário, ele não pode nos tocar. Oh Deus, então ele ruge através, Senhor, da concupiscência da nossa carne, ó Deus, do engano. Mas nós não vamos ceder aos apelos da nossa carne, nem com coisas erradas, nem com desânimo, nem com tristeza, nem com fracasso, nem olhando para trás, nem lembrando das coisas que já passaram. Mas nós vamos olhar para as coisas que diante de nós estão, Senhor, porque há muito a fazer, há muito a conquistar, há muito a alcançar, há muito a ver ainda da parte de Deus. E nós recebemos, Jesus, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que nós nos sentimos limitados. Nós confiaremos agora, Senhor, no ministério angelical que fará em nosso lugar, que irá à nossa frente, que vai nos livrar, ó Deus, pela retaguarda, a dianteira, ó Deus, as laterais, por cima, por baixo. Senhor, dá ordens aos Teus anjos que nos livrem de acidentes, que nos livrem de incidentes, do homem mau, do sanguinário, do mentiroso, do fraudulento, do enganador. Que os Teus anjos nos livrem, ó Deus, das ciladas do inimigo, Senhor, as ciladas do diabo. Que os Teus anjos nos livrem, Senhor, ó Deus, de situações desconhecidas para nós. Que as portas que não são Tuas se fechem, para que ninguém caia em armadilha, Senhor. Ó Deus, damos ordens aos Teus anjos que busquem os tesouros escondidos, as riquezas das nações, e nos tragam. Que os Teus anjos busquem aquilo que é nosso e que está encoberto. Traga para nós, anjos do Senhor, tragam para nós as riquezas das nações e os tesouros encobertos. Vão adiante de nós e quebrem as portas de bronze e arrebentem as trancas de ferro e destruam os impedimentos que estão à nossa frente, para que este final de ano ainda seja feliz para esta igreja, seja feliz, bem sucedido, bem-aventurado
bem-aventurado. Ó Deus, eu peço, como disse a pastora Vera, nestes dias de troca de presentes, nestes dias de amigo secreto, nestes dias de Papai Noéis, ó Deus, nestes dias, nós não olhamos para nada disso, nós olhamos para o Pai de amor bondoso que nós temos dos céus, e nós clamamos: Abba, Pai, querido Pai, presenteia-nos tu mesmo, Senhor, nestes dias, que os presentes venham dos altos céus, porque nos céus há muitos pacotes preparados, com tudo de bom, todos os bens preciosos e deleitáveis que a tua palavra diz. Faz chegar a vida de cada um deste ministério, de cada família aqui representada, de cada um do corpo ministerial, Jesus, que chegue as bênçãos sem medida sobre nós, Senhor, que sejam derramadas em abundância, que todos vejam a tua glória através das nossas vidas, em glória, Senhor. Realiza os sonhos antigos, coloca sonhos novos, Senhor, que esse final de ano seja especial, assim como está sendo especial para o nosso ministério, esta mudança, daquilo que os teus filhos têm te pedido, Senhor. Concede desejos ocultos dos corações, Senhor, satisfaz estes desejos, porque aqui se encontra o povo que se agrada de ti, Senhor, e esta é a condição para tu nos satisfazeres desejos do coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Diga a Ele que você se agrada dEle, diga a Ele que você o ama, diga a Ele que Ele é o seu Senhor, diga a Ele que Ele é o seu Salvador, o seu melhor amigo, diga a Ele que Ele é o seu Consolador, que Ele é o seu médico, que Ele é o seu juiz, diga a Ele que Ele é o tudo que você precisa, diga a Ele que Ele é a sua provisão, o seu bom pastor, diga que você se agrada dEle, que você o ama de todo o seu coração, com toda a sua força, de todo o seu entendimento, e Ele satisfará os desejos do seu coração, em nome de Jesus, que assim seja, igreja. Amém, e amém, e amém, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Nós vamos encerrar sem louvor, devido à hora que avançou um pouco, porque começamos o culto hoje muito atrasados. Então, nós vamos nos cumprimentar nessa hora. E em vez do louvor, alguma coisa que pode agradar a Deus também é o amor demonstrado. Saia do seu lugar, abrace irmãos, declare: olha, vai ser sim um feliz final de ano. Deus disse, Deus está respondendo as nossas orações. Receba o resultado desta noite preciosa de oração. Receba o resultado desta noite preciosa de oração. Testemunhe, glorifique a Deus. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele fará infinitamente mais do que você pediu ou do que você possa pensar. Receba em nome de Jesus, porque assim será. Amém. Boa noite, internautas. Tchau, tchau. Glorifique a Deus aí onde você está. Amém, amém. Glória a Deus por todos. Graças a Deus por esta noite preciosa. Já recebemos o efeito desta noite de oração. Boa noite, igreja. Até quarta-feira no culto especial da Mulher em Graça às 3 horas da tarde. Tchau.